Graça e paz, amados. Eu gostaria de pedir a você que compartilhe os vídeos que estamos postando nesse canal, dê o seu like, a fim de que possamos alcançar o maior número de pessoas e assim podermos divulgar a palavra de Deus que cura, que salva, que transforma e que liberta. Eu conto com você, ok? Vamos à mensagem de hoje, cujo tema é as características de um verdadeiro cristão. Atos, capítulo de número 3. Pedro e João iam para o templo para a oração das 3 horas da tarde. Havia ali um homem coxo de nascença que era levado todos os dias e colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que lá entravam. Ao ver Pedro e João entrarem no templo, pediu-lhes uma esmola. Então Pedro, fixando os olhos nele, disse: Homem, olha para nós. Ele olhou para eles atentamente, pensando receber alguma coisa. Então Pedro disse-lhe: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Em seguida Pedro pegou na mão direita do homem, os pés e artérias fixaram-se, e no salto ele pôs-se a andar. Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo reconheceu ser ele o mesmo que esmolava a porta do templo chamada Formosa, e ficaram admirados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, a primeira característica que um cristão deve ter é a oração. Nós podemos ver que Pedro e João, eles tinham o costume de ir ao templo para orar. E muitas vezes nós queremos apenas receber as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos orar. E na oração nós temos a oportunidade de falar com Deus e de ouvir Deus falar conosco. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nós podemos ver que Ana, angustiada, porque diz a Bíblia que Ana, ela era esposa de Eucana e que também tinha uma outra esposa por nome de Penina. Diz a Bíblia que Penina tinha filhos e Ana não tinha. E por isso Penina irritava tanto Ana. Queridos, eu fico imaginando se naquela época existissem redes sociais, como Penina teria infernizado a vida de Ana, como ela teria feito da vida de Ana uma coisa terrível, porque o que nós vemos hoje, pessoas disseminando fofoca, intrigas, confusões, através de WhatsApp, através de Facebook e outras redes sociais. Já imaginava se naquela época existissem redes sociais, o que Penina teria feito com a vida de Ana? Mas a Bíblia diz que Ana, então, ela foi ao templo e ela foi com o intuito de falar com Deus, de clamar ao Senhor, de suplicar ao Senhor, pedindo ao Senhor que lhe desse um filho. Queridos, e a Bíblia diz que quando Ana estava lá orando, a Bíblia diz que Eli, um homem, um sacerdote, que já não tinha mais visão de Deus, que já não conhecia mais a voz do Senhor, porque a Bíblia diz que Eli, ele era complacente com os erros dos seus filhos. E a Bíblia diz então que ele vira para Ana e diz assim: mulher, por que tu estás bêbada a uma hora dessa? Ela disse: meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou orando, eu estou aflita. E ele disse então que o Deus de Israel conceda o que tu estás pedindo. Queridos, nós vimos ali Ana sendo respondida pelo Senhor, porque a Bíblia diz que logo depois Ana, ela tem relações com seu esposo Eucana, e ela engravida, e ela tem um filho por nome Samuel, um dos maiores profetas que esta terra já conheceu. Nós vimos também no livro de Gênesis, no capítulo de número 25, a partir do versículo 22, a Bíblia diz que Rebeca, ela foi orar, falar com Deus, porque ela estava aflita, porque os gêmeos que estavam na sua barriga estavam brigando. E Rebeca não sabia o que estava acontecendo, e ela foi falar com Deus, e ali Deus respondeu Rebeca, dizendo a Rebeca que no ventre dela haviam 2 nações. Queridos, quando nós oramos, nós falamos com Deus, e Deus também responde às nossas orações. Quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, a partir do versículo 6 ao versículo 9, a Bíblia diz que o povo de Israel pediu a Samuel que lhe desse um rei. Samuel então não gostou do pedido do povo e Samuel foi falar com Deus. Samuel foi falar com Deus a respeito do assunto. E a Bíblia diz, irmãos,
que Deus falou com Samuel. Deus falou para Samuel: Samuel, atende o pedido do povo, porque não é a você que o povo está rejeitando, é a mim. Desde que eu os tirei do Egito, este povo me rejeita. Irmãos, eu vejo aqui na oração de Samuel, Deus confortando o coração de Samuel, Deus alegrando Samuel, porque Samuel estava triste. Deus falou: Samuel, não é a você que eles rejeitam, é a mim. E no versículo 9, o Senhor diz para Samuel: mas avise claramente esta gente, como é que o rei vai tratá-los. Na oração, nós falamos com o Senhor, e nós ouvimos suas respostas, nós ouvimos a voz de Deus através da oração, e nós precisamos ter essa característica em nossas vidas. Precisamos ser homens e mulheres de oração, precisamos buscar ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 8, no versículo 17, o Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam pelas madrugadas me encontrarão. Queridos, não é que Deus vai falar com você só nas madrugadas, não. Não é que a gente tem que mistificar as madrugadas e achar que Deus vai falar conosco só nas madrugadas, não. Mas orar de madrugada é tão bom, é tão maravilhoso. É um horário em que você está com a sua mente tranquila, é um horário em que você está despreocupado e você consegue se concentrar na oração. Então, nós precisamos ter essa característica, orar. E na oração nós recebemos o perdão de Deus. Na oração nós confessamos os nossos pecados. Diz a Bíblia em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de toda injustiça. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na oração nós pedimos perdão ao Senhor. Na oração nós expressamos o nosso arrependimento ao Senhor. Na oração nós suplicamos ao Senhor pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Na oração nós clamamos a Deus. Diz a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 38, que Isaías, mandado por Deus, ele visita o rei Ezequias. E ele diz então ao rei Ezequias que ele preparasse a sua casa, porque ele ia partir. E a Bíblia diz que quando Isaías sai ali da presença do rei, diz a Bíblia que o rei Ezequias, ele chora, ele ora, ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus então manda Isaías voltar e dizer para Ezequias que o Senhor daria novamente mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. E tudo isso por quê, irmãos? Porque Ezequias orou, porque Ezequias buscou, porque Ezequias, ele clamou, ele suplicou, ele pediu a ajuda do Senhor. Queridos, a Bíblia também vai nos dizer, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, que o rei Josafá estava diante de uma situação difícil. Os inimigos estavam vindo diante de encontro ao rei Josafá. E a Bíblia diz que o rei Josafá então, ele reúne o povo e ele vai para a casa do Senhor e ele vai orar e ele vai buscar a ajuda de Deus. E a Bíblia diz então que o Senhor traz o socorro para o rei Josafá, que o Senhor então peleja aquela batalha, aquela guerra e vence a guerra por Josafá. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo de número 10, versículo de número 13, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: aquele que pede a ajuda do Senhor será salvo. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 4 de Atos, no versículo de número 29, a Bíblia diz que os apóstolos, eles levam diante do Senhor as ameaças que eles estavam sofrendo por parte dos fariseus. Irmãos, é na oração que nós abrimos o nosso coração para o Senhor. É na oração que nós expressamos ao Senhor aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos sentindo. É na oração que nós nos arrependemos. É na oração que nós ouvimos a voz de Deus. Queridos, eu sei que nós vivemos tempos difíceis e nesse tempo nós precisamos nos levantar em oração. O próprio Jesus disse no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1, ele nos fala a importância de orarmos sem desistirmos. E vocês conhecem esta passagem. A viúva
que clamava todos os dias a um juiz que não respeitava ninguém, que não temia Deus. Mas a Bíblia diz que por causa da insistência daquela viúva, aquele juiz decidiu julgar a causa dela. Por isso, nós precisamos orar, nós precisamos suplicar, nós precisamos clamar ao Senhor para que nós possamos vencer as batalhas, as lutas que o dia a dia nos traz. Queridos, essa é a principal característica que um cristão deve ter. Pedro e João tinham essa característica. A segunda característica que eles tinham, eles eram amorosos. Diferente do sacerdote e do levita, que a Bíblia registra lá no livro de Lucas, no capítulo de número 10, a partir do versículo 25. A Bíblia diz que um homem foi assaltado e aquele homem jogado no meio da estrada, ferido, machucado. A Bíblia diz então que o sacerdote olha e passa e deixa aquele homem jogado no meio da estrada. A Bíblia diz que o levita faz a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que um homem, um samaritano, ele chega e ele cuida daquele homem que estava machucado. E quando Jesus ele fala sobre isso para um homem que tentava encontrar uma prova contra Jesus, e então Jesus faz uma pergunta para aquele homem, diz assim para o escriba, ele diz: quem te parece ser o próximo daquele homem? E ele disse: aquele que o ajudou. Jesus disse: vai e faz o mesmo. Queridos, nos dias em que vivemos, infelizmente são poucos os samaritanos e são muitos os sacerdotes e os levitas que não olham para as pessoas que estão machucadas, para as pessoas que estão precisando de ajuda, para as pessoas que estão precisando de socorro. E quando eu olho para Pedro, eu sou apaixonado por esse trecho da Bíblia. Eu sou apaixonado por esta passagem, porque eu vejo Pedro e João sendo amorosos, atenciosos para com aquele homem. Queridos, quando eu vejo que a Bíblia diz que aquele homem olhou para Pedro e João pensando receber alguma coisa. Quando ele olhou para Pedro e João, ele teve esperança. A esperança se acendeu dentro dele. Mas hoje, infelizmente, o que estamos vendo são pessoas fugindo de ir para as igrejas. São pessoas fugindo de ir para os templos, porque elas já estão associando a imagem de mercenários, a imagem de pessoas que vivem, ao invés de pregar a palavra, vivem enganando pessoas. Mas eu sei, como eu disse num vídeo anterior, existem homens e mulheres que não se renderam ao sistema desse mundo, que não se renderam ao amor, ao dinheiro. E quando eu vejo Pedro, irmãos, a Bíblia diz que Pedro parou. Pedro e João pararam e deram atenção para aquele homem. Queridos, a Bíblia diz que Pedro pegou na mão direita do homem. Olha o amor de Pedro para com aquele homem. Pedro não apenas orou, Pedro não apenas falou. A Bíblia diz que Pedro pegou na mão direita daquele homem e o ajudou a levantar. Quantas pessoas têm precisado da nossa ajuda para se levantar? Quantas pessoas têm precisado da ajuda de alguns pastores? Quantas pessoas têm precisado da ajuda daqueles que se dizem religiosos? E sabe o que acontece? Os religiosos têm virado as costas para aqueles que os procuram. Queridos, eu estava na cidade de São Paulo, dentro de um templo imenso. Eu estava ali em um culto, e as pessoas que estavam ali só falavam de dinheiro. Inclusive, nesse dia, eu presenciei algo muito triste. A esposa do líder daquela igreja colocou um colchão no púlpito e disse para as pessoas colocarem dinheiro sobre aquele colchão, que ela iria se deitar sobre aquele colchão para abençoar a oferta das pessoas que colocassem ali naquele colchão. Queridos, e quando eu saí dali, daquele templo, fui ao banheiro. Então apareceu um homem perguntando para mim se eu queria ajuda. Eu disse a ele que eu queria ir ao banheiro. E antes que ele me levasse ao banheiro, o Espírito Santo falou para mim: filho, fala da minha palavra para ele. Eu disse: moço, o senhor não gostaria de aceitar Jesus? Ele disse: eu queria sim, e eu vim aqui para isso, mas lá na frente o pessoal só está falando de dinheiro. Eu ia embora. Eu já estou indo embora, moço. Eu vim aqui para aceitar Jesus, mas o povo ali na frente só fala de dinheiro. Eu orei por aquele homem e ele fez a decisão com Cristo. Queridos, isto aconteceu dentro de um templo.
E isso não foi ninguém que me contou, eu presenciei, eu estava lá. Nessa mesma igreja, eu presenciei uma outra cena. Um rapaz que era homossexual e que estava distante da sua família há muitos anos. A irmã dele tinha ido procurá-lo em São Paulo. E ela encontrou, e ele estava ali naquele templo. E naquele dia, o líder daquela igreja estava levantando uma oferta para reconstruir um templo que havia sido derrubado através de uma tempestade que havia acontecido no Rio Grande do Sul. Queridos, segundo o que aquele líder disse, uma pessoa só havia doado um cheque no valor de 100 mil reais. E para minha surpresa, sabe quanto aquela igreja, aquele líder, se dispôs a ajudar aquele rapaz e a irmã dele para voltar para o estado do Amazonas? Eu estava lá, ninguém me contou, eu ouvi. Ele disse, nós vamos disponibilizar 700 reais para que eles possam viajar de São Paulo para o Amazonas. Queridos, priorizando a construção de um templo. Priorizando a construção de um templo. Só uma pessoa, segundo aquele líder, havia doado 100 mil reais. E ele estava disponibilizando apenas 700 reais para a despesa daquele rapaz para voltar para casa. E além disso, eu ouvi ele fazer uma brincadeira de muito mau gosto. Ele disse para aquele rapaz, no meio de tanta gente, ele disse, eu não sei como é que você vai fazer, meu amigo, quando você chegar lá. Nós queremos até colocar você como obreiro, mas aquele rapaz, ele havia feito cirurgia, ele havia implantado silicone no seu peito, e agora aquele rapaz tinha seios, e ele precisava fazer uma cirurgia para reparar. E sabe o que aquele líder disse? Ele disse o seguinte, eu não sei como é que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, que obreiro é esse com esses peitão assim? Queridos, com 100 mil reais, ele disse que apenas uma pessoa havia doado 100 mil reais. Custava aquele líder pagar uma cirurgia para aquele rapaz? Queridos, o que nós estamos vendo hoje são pessoas que estão priorizando templos, priorizando bens materiais, ao invés de cuidar de fato e de verdade das pessoas. Nesta mesma igreja, irmãos, eu presenciei coisas terríveis. Um certo obreiro disse assim para as pessoas que estavam lá, alguém aqui quer ganhar um livro de presente? E falou o nome do líder desta igreja. E as pessoas levantavam e iam lá na frente para receber o livro de presente. E para minha surpresa, sabe o que o obreiro disse? Para você receber este livro, você tem que dar uma oferta de 100 reais. Queridos, quando eu olho para Pedro, eu sou apaixonado pela história de Pedro. Eu vejo Pedro um homem amoroso, um homem cheio do Espírito Santo, um homem humilde, um homem simples. Pedro era um homem simples, um homem do povo. Apesar de Pedro ser tão cheio do Espírito Santo, ao ponto da sua sombra curar, ao ponto das pessoas colocarem doentes nas camas, no meio das ruas, para que ao menos a sombra de Pedro tocasse nessas pessoas e elas fossem curadas. Pedro não era um homem arrogante. Pedro não era um homem arrogante, orgulhoso, soberbo. Não. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de amor. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de compaixão. O homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de misericórdia. Pedro tinha misericórdia porque Pedro havia recebido misericórdia do Senhor Jesus. Pedro havia recebido misericórdia quando Pedro, ele negou Jesus. Pedro recebeu a misericórdia do Senhor. E agora Pedro compreendia que ele também precisava dar misericórdia, que Pedro também precisava dar amor para aqueles que os procuravam. Queridos, nessa mesma igreja onde eu relatei essas coisas, eu estava à noite, depois do culto, e eu estava lá, eu ouvi, não foi ninguém que me contou, eu vi obreiros expulsando pessoas, moradores de ruas daquela igreja, e eles diziam, é ordem do fulano e da fulana, é ordem dos líderes, aqui não pode dormir ninguém, aqui não é albergue, aqui é uma igreja. E eu pergunto para você, será que Pedro faria isso? Será que Jesus faria isso? Será que Paulo faria isso?
Será que os irmãos da igreja primitiva fariam isso? Expulsavam? Será que eles expulsariam pessoas que não tinham de dormir, que não tinham que comer? O que eles fariam, irmãos? O que eles fariam? Queridos, eu sei que os tempos são difíceis. E eu sei, irmãos, eu compreendo que infelizmente para manter algumas igrejas é necessário despesas, é necessário arrecadações. Mas, queridos, não é preciso tantos exageros. Nós precisamos priorizar os seres humanos, porque a Bíblia diz que nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. Nós precisamos ser amorosos, nós precisamos amar os nossos irmãos como Cristo nos amou. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A Bíblia diz, irmãos, que a igreja primitiva, eles tinham características que mostravam que de fato eles eram cristãos, eles eram homens de oração, eles eram homens e mulheres que oravam, que se dedicavam, que buscavam o Senhor. Eles eram homens e mulheres que amavam de verdade. E nós estamos vendo nesse texto a maior prova disso. Pedro e João parando e cuidando de alguém que precisava ser cuidado. Pedro, ele parando ali e orando por aquele homem. Queridos, eu estava na casa de uma pessoa em um certo estado aqui no Brasil, e eu ouvi esta pessoa dizer para o marido dela, era uma senhora, e quando alguém batia na porta, ela mandava dizer que ela não estava. Quando era alguém que não tinha dinheiro, alguém que era pobre, ela mandava dizer que não estava. Mas quando era alguém que ligava para ela e que tinha dinheiro, ela prontamente se levantava e ia orar pela pessoa. Queridos, o amor já está se acabando. Queridos, eu gostaria de conclamar a todos nós que somos igreja do Senhor Jesus, nós que proclamamos o Evangelho, vamos voltar aos primórdios da igreja, vamos voltar às primeiras obras. Lembra do que Jesus disse para uma das igrejas lá em Apocalipse, que agora eu não me lembro qual delas? Jesus disse: tenho porém contra ti que abandonou as primeiras obras. Se eu não me engano, a igreja de Éfeso. Queridos, precisamos voltar às primeiras obras. Nós precisamos urgentemente amar de verdade. Precisamos praticar a palavra de Deus de verdade. O que nós estamos vendo hoje são líderes que se consideram semideuses, líderes que não conseguem ser contrariados, líderes que não conseguem ouvir um não, líderes que querem dominar as pessoas, líderes que não conseguem amar, que não conseguem ter misericórdia. Até dizem que tem, até mostram que tem, mas mostram não com ações, mas somente com palavras. Queridos, quantas pessoas já não estão mais nas igrejas, quantas pessoas já não estão mais conseguindo congregar, porque não são bem acolhidas, porque não são amadas, porque foram rejeitadas. Queridos, eu gostaria de contar um exemplo para você, e eu gostaria que você não me considerasse como hipócrita, como fariseu. É apenas para você entender como a igreja hoje está vivendo. Eu estava no estado do Amapá, e o Senhor mandou que eu desse todas as minhas roupas. E depois disso o Senhor me levou a uma igreja muito grande, a um templo imenso, onde realizavam-se campanhas, mais de 2 ou 3 campanhas por dia para arrecadar dinheiro. E o Senhor me levou nesta igreja apenas com a sandália havaiana e um short e uma camisa bem velha. E eu não queria dizer nada para aquele pastor, até porque eu não precisava dizer nada para ele. Mas o amigo que estava comigo chamou o pastor e falou assim: pastor, não se preocupe, olha, o irmão está vestido assim, não é porque ele não tem reverência com o templo, não. Aí ele contou, é porque ele deu as roupas dele. Aí sabe o que o pastor fez? Passou a mão na minha cabeça e disse: você está bonitinho, você está arrumadinho. Mentira, irmãos, eu estava com a sandália havaiana nos pés, eu estava com um short surrado e uma camisa já velha, quase rasgada. Sabe o que o Espírito Santo disse para mim naquele dia? Eu trouxe você aqui para dar oportunidade a esse homem de viver o amor de fato e de verdade. Queridos,
eu tenho muitos exemplos de coisas que eu vivi, mas eu confesso aos amados que eu tenho ficado com trauma de contar, de relatar, porque existem pessoas que dizem que eu falo isso para receber tapinha nas costas, que eu falo isso porque eu sou fariseu, porque eu sou hipócrita. Não, irmãos, eu falo isso porque o Senhor me levou a viver para que eu pudesse compartilhar e alertar a igreja para que pare de viver assim, para que a igreja acorde e faça a obra de Deus como ela tem que ser feita. Nós temos que ter cuidado para nós não nos tornarmos como aquelas 5 virgens imprudentes lá em Mateus capítulo 25. Queridos, que nós sejamos como as 5 virgens prudentes, que tenhamos azeite em nossas lamparinas e que tenhamos reservas. Queridos, eu gostaria de convidar você a orar comigo, pedir ao Senhor que tenha misericórdia da igreja e que a igreja possa acordar e que a igreja possa despertar. Queridos, que os pastores possam fazer a obra de Deus por amor, que depois dessa pandemia, que depois que tudo isso passar, que os pastores possam ser mais sensíveis, que possam ser mais amorosos. Em um certo lugar eu presenciei uma cena de uma irmã que chegou pedindo uma cesta básica a um pastor, e sabe o que ele disse para aquela irmã? Volte daqui a 3 dias. Queridos, um dos diáconos que estava ali foi e comprou a cesta básica. E 5 dias depois aquele pastor perguntou para ele: irmão, você sabe daquela irmã que me pediu uma cesta básica? Aquele diácono disse: pastor, eu já comprei para ela porque fome não espera. Queridos, nós precisamos, de fato e de verdade, praticar a palavra de Deus. Precisamos amar de verdade. Precisamos fazer o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 13, viver o amor. Viver o amor, dizer eu te amo, até um papagaio diz. Se você criar um papagaio e ensinar para ele dizer eu te amo, ele vai dizer eu te amo. Queridos, o amor não foi feito simplesmente para a gente dizer. Jesus não amou só de palavras, Jesus amou com atitude, com ações, e que possamos seguir o exemplo dele. Vamos orar nesse momento, pedindo a misericórdia de Deus para toda a igreja do Senhor. Querido e eterno Deus, querido Espírito Santo, eu te peço, Senhor, nesse momento, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, Senhor, toca no coração, Pai, de cada um dos teus servos, das tuas servas, Senhor, que possamos, meu Pai, Senhor, estar vivendo em amor, em santidade e obediência ao Senhor. Pai querido, que a tua igreja tenha mais misericórdia, que a tua igreja, Pai, tenha mais misericórdia do Senhor, das pessoas. Meu Pai, que os pastores, meu Pai, tenham mais misericórdia dos membros, Pai, que o Senhor confiou a eles cuidar, Senhor. Meu Deus, que os missionários, que os evangelistas, que os pregadores, meu Pai, tenham mais amor pelas almas, meu Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a praticarmos a tua palavra de verdade. Pai querido, nesse momento, Senhor, eu oro, meu Deus, por cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que estão assistindo esse vídeo, meu Pai, e que o Senhor possa, meu Deus, usa-nos, ó Pai, usa-nos como um instrumento em suas mãos, para levarmos, Senhor, o verdadeiro evangelho, e com isso, Senhor, alcançarmos almas para Ti, e com isso, Senhor, levarmos pessoas a conhecerem a Tua palavra, e que o Senhor Jesus seja louvado e exaltado para todos sempre, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Senhor Jesus seja louvado para todos sempre. Amém.